Nós precisamos entender isso. Então, antes de entrar mesmo na ministração, eu quero falar rapidamente de algumas armas espirituais que nós podemos usar contra o nosso inimigo. Eu quero lembrá-las que, como cristãos, queridas, não podemos esquecer que nós vivemos no meio de dois reinos. Guarda isso no seu coração. Nós vivemos no meio de dois reinos, o reino das trevas e o reino da luz. Não existe meio termo. E esses dois reinos, eles vivem em constantes batalhas. É importante você entender isso, ou seja, em uma grande guerra onde se tem um só objetivo, ganhar a vitória. Eles lutam para vencer. E nessa batalha que nós podemos chamar de batalha espiritual, se você quiser anotar, não podemos esquecer que como seres humanos viventes nessa terra e como filhas de Deus, todas nós que estamos aqui, estamos envolvidos nessa guerra. Porque o alvo desses dois reinos somos nós. Esse é o alvo desses dois reinos. Agora, preste atenção. Por que eu digo que o alvo somos nós? Porque o reino das trevas, escute isso, quer nos destruir e o reino da luz quer nos salvar. Ou seja, um é inimigo e o outro é amigo. Então, amadas, nessa batalha constante, nós temos várias armas espirituais à nossa disposição que nós podemos usar contra o poder das trevas. Que o poder das trevas é o nosso inimigo. Então, é importante nós entendermos que estamos nessa guerra espiritual onde só venceremos se estivermos usando as armas certas e atingindo o alvo certo. Aí sim, nós vamos vencer. Eu creio que você nunca viu e nunca verá um exército, um grande exército, indo para uma guerra com um revólver 38. Isso não existe. Então, nós temos que usar as armas certas para atingir o alvo certo. Nós temos ensinado bastante sobre essas armas espirituais que nós podemos usar contra os nossos inimigos. Quando eu digo inimigo, eu estou me referindo a Satanás. Os nossos inimigos, preste atenção. Os seus inimigos, os meus inimigos, não são os nossos pais, não são os nossos filhos, não são os nossos irmãos, nem o nosso patrão, nem o nosso professor, e nem o nosso cônjuge. Baseado em Efésios 6, Paulo nos ensina ali que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. A nossa luta é contra todas as forças da maldade. Todas as forças da maldade. Nós temos que lutar, o nosso alvo tem que ser esse. Então, queridas, nós temos várias armas à nossa disposição que nós não temos usado. Simplesmente estão encostadas e muitas estão enferrujando. Eu quero mencionar rapidamente só algumas. Essa arma aqui, por exemplo, não despreze as provações. As provações que vier na sua vida, não despreze. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Efésios, se você ler o livro de Efésios, você vai ver ali que ele estava preso debaixo de algemas, encarcerado. Agora preste atenção, é nas provações, nas lutas, nas dificuldades, é onde nós temos a oportunidade de Deus falar conosco. Então, nós não podemos murmurar jamais quando as provações chegam. Vamos ficar atento, porque se você murmura, você está dando munição para o exército do inimigo. Então, na hora das provações, se você adora ao Senhor, se você se rende a Ele, o inimigo perde as forças e você é fortalecido pelo poder de Deus na sua vida. Então essa arma é poderosa. Não despreze as provações que vier na sua vida.
Segunda arma, a aliança com Deus. Independente das circunstâncias que nós vivemos, a nossa aliança com Deus, ela é eterna. Amém? Diga, a minha aliança com Deus é eterna. E lembre disso aqui que eu vou dizer para você, que uma aliança quebrada é porta aberta para demônios. A Bíblia diz, queridas, que no livro de Jó, nos dias mais difíceis da sua vida, ele manteve firme a sua aliança com Deus. A aliança dele com Deus não foi quebrada nos momentos de tribulações na vida de Jó. Então, a nossa aliança com Deus, ela é eterna. A terceira arma, aprendermos a importância de fazermos constantemente propósitos prolongados com Deus de jejuns. Isso é muito importante, porque o jejum é uma arma poderosíssima. Eu tenho experimentado já há alguns anos na minha vida, uns 4 anos. Eu sempre tiro algo que eu gosto muito, em favor, sabe de quem? Da minha vida. Então você precisa ter esse hábito de jejuar também por você, para que você seja fortalecida no Senhor. Uma quarta arma, rapidinho, termos em nossa casa um lugar de oração. Você ter na sua casa um lugar secreto. Ter esse hábito, um cantinho dentro da sua casa, com hora marcada. Todos os dias você vai para aquele mesmo lugar, fazer a sua devocional, ter o seu tempo de oração, ter o seu tempo de leitura da palavra ou de um bom livro, amém, queridas? Isso é uma arma poderosíssima. Tem tantas canções, tem uma canção linda que diz, nem que seja para ficarmos em silêncio e a sós. Nem que seja, Senhor, simplesmente pelo prazer de ouvir a Tua voz. Porque muitas vezes nós vamos ali, vai falar, mas o que? Eu só peço, comece a adorar o Senhor. Simplesmente por ter o prazer de ouvir, de estar ali com o Senhor. E esse tempo a sós com o Pai, que é uma arma muito poderosa, você sempre peça ao Senhor, me leve, Pai, onde eu possa ouvir a sua voz. Porque aonde nós ouvimos a voz do Pai, é aos seus pés. Amém? Então, isso é maravilhoso. Essas, queridas, são apenas algumas armas, rapidamente, que eu queria dar uma pincelada para vocês. E como nós já temos falado sobre esses 2 reinos que nós vivemos no meio deles, que é o reino das trevas e o reino da luz, eu quero mencionar aqui uma arma que o nosso inimigo usa contra nós. Essa arma que ele usa contra a minha vida e contra a sua vida chama-se desânimo. Nós sabemos que o inimigo usa muitas armas contra nós para nos destruir. Porque a palavra de Deus nos diz em João 10:10 que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a meta dele. Conta-se uma história, eu achei tão interessante quando eu ouvi isso aqui, preste atenção, que na verdade é uma ilustração. Diz o seguinte, que Satanás, ele iria perder todo o seu poder. Então chegaram para ele e disseram, ouça bem, Satanás, a partir de hoje você perderá todo o seu poder. Mas de repente, Satanás respondeu, pode tirar tudo de mim, todo o meu poder, mas não me tira o poder de desanimar o crente. Porque se eu conseguir desanimar um crente, eu consigo tirá-lo dos caminhos de Deus. Isso é muito forte, mesmo sendo uma ilustração. Agora, é claro, eu não quero dizer aqui, com essa ministração, que todas nós aqui estamos desanimadas, amém? Não é isso, mas pode ocorrer que hoje, ou talvez, você esteja vivendo momentos de desânimo na sua vida. O que a palavra de Deus nos ensina sobre o desânimo? Como conquistar novamente o ânimo? Como combater as decepções
que nós vivemos na nossa vida. E eu creio em nome de Jesus que você vai entender que o desânimo, ele está muito ligado com as decepções e com as perdas que nós enfrentamos na nossa vida. Anda muito juntinho. Nós vamos falar um pouco sobre essa palavra, desânimo. O que significa a palavra desânimo? Desânimo é a falta de ânimo. É um abatimento, um desalento. Queridas, a pessoa quando ela está desanimada, ela fica sem entusiasmo, sem motivação, ela fica sem vida, ela fica com um sentimento de tristeza, um sentimento, uma sensação de estagnação total, sem força interior para reagir, ou para mudar qualquer situação. Falando mais profundo, desânimo significa sem alma, sem vibração, chegando até mesmo ter descrença de si mesmo. Isso acontece ou não? Quando estamos desanimados, quando o desânimo nos pega. É o que nós sentimos. Agora, o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Queridas, nós podemos sentir desânimo em várias áreas da nossa vida. Nós podemos ter esse sentimento com o nosso trabalho, com os estudos, com a família, com os filhos, com o nosso casamento, com a nossa vida sentimental, até mesmo no chamado de Deus para nós. Muitas vezes nós desanimamos. Nós podemos sentir, podemos ter esse sentimento, mas nós precisamos saber lidar com isso, administrar isso na nossa vida. Agora, você já se perguntou por que o desânimo rouba o lugar do ânimo, do entusiasmo, da alegria de viver? Você já questionou isso? Por que nós perdemos quando estamos num profundo desânimo? Por que nós perdemos o desejo de sair, de passear? Parece que tudo ao nosso redor já não é mais colorido, não é verdade? Nós começamos a enxergar tudo preto e branco, as cores somem e muitas vezes a nossa vontade é de ficarmos quietinhos. Bem quietinhos, não mexa, ninguém mexa comigo, eu quero ficar quietinho no meu lugar. Ou às vezes nós sentimos aquela vontade de chutar o balde. É ou não é? Vou chutar o balde. Nós desistimos dos nossos sonhos, desistimos das nossas conquistas, simplesmente o ânimo vai embora e eu passo a ser uma pessoa desanimada. Em alguns momentos até dizemos, não estou nem aí para mais nada. Pode acontecer o que for. Não estou preocupando com mais nada. Eu já vivi muitos momentos assim na minha vida. E eu busquei muita cura emocional para a minha vida, para o meu coração. Para quem já viveu, não é fácil, porque perder o ânimo é terrível. É muito bom nós vivermos do lado de pessoas animadas, não é? Aquelas pessoas que te puxam, que te levam para frente. Agora, quando você está ao lado de pessoas deprimidas, pessoas tristes, que enxerga tudo preto e branco, é ruim também, não é? Então, amadas, a conclusão que eu cheguei é que geralmente o desânimo vem quando as coisas ao nosso redor não estão acontecendo do jeito que planejamos ou do jeito que nós desejamos. Essa é a verdade. Não conseguimos administrar as nossas emoções. Preste atenção nisso. Quando entramos em profundo desânimo, você pode perceber que você não está conseguindo administrar as suas emoções. Muitas vezes nós não sabemos lidar com as perdas e com as decepções. Porque eu entendo que esses dois sentimentos, eles caminham junto, eles estão muito, muito próximos. A decepção, a perda, está muito ligado
com o desânimo. O desânimo, então, se você quiser anotar aí, você que está anotando, está ligado com as decepções e com as perdas que nós sofremos. Comece a refletir sobre algumas circunstâncias na sua vida que está te deixando desanimada. Algumas situações como a morte de alguém, a perda do emprego, de uma amizade, a perda da saúde, conflitos dentro de casa, decepções no casamento, muitas vezes filhos e netos dando muito trabalho. Comece a pensar. O que tem de desanimado, se você está com esse sentimento? Às vezes parece que algumas coisas ao nosso redor estão desmoronando. Porque às vezes, queridas, nós fazemos planos, né? Somos tão motivadas a sonharmos, a fazermos planos, a conquistar tantas coisas, sonhamos com muitas coisas, mas as realizações desses sonhos muitas vezes não dependem de nós. Nós dependemos de circunstâncias, dependemos de outras pessoas. Enfim, se começarmos a pensar, todas nós já ficamos ou estamos desanimadas com algumas situações que têm trazido esse desconforto e roubado o nosso ânimo. A decepção, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora. A decepção, se não cuidada, se transforma em desânimo. As decepções da nossa vida e as perdas precisam ser administradas. Se deixarmos esses sentimentos no nosso coração por um período muito longo, nós corremos um grande risco de nos tornarmos pessoas infelizes, frustradas, depressivas e preste atenção, mesmo buscando a Deus. Se você não tem conseguido administrar esses sentimentos na sua vida, querida, por favor, busque ajuda. Busque ajuda, para que o ânimo venha novamente sobre a sua vida. Não é, amadas, a vontade de Deus que vivamos decepcionadas e tristes. Esta não é a vontade de Deus. Quando ficamos decepcionadas com alguma situação, algum sonho não realizado, ou decepcionadas com algumas pessoas, nós temos que ficar, queridas, muito atentas. Muito atentas para que esse sentimento não se transforme em desânimo, fazendo de nós mulheres deprimidas. Nós temos que rejeitar isso, nós temos que procurar resolver a situação e não se entregar a ela, amém? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, levante a mão. É isso que nós temos que fazer. Tem vários exemplos na palavra de Deus, vários exemplos de homens, de mulheres que tiveram muitas situações ao seu redor que poderiam levá-los ao desânimo. Eu quero mencionar um homem na palavra de Deus, chama José do Egito. Queridas, eu creio que a maioria deve conhecer, nós lemos ali essa história muito emocionante no livro de Gênesis. Nós lemos ali que José, aos 17 anos de idade, bem jovem ainda, ele foi lançado em uma cisterna pelos seus irmãos. E logo em seguida, ele foi vendido como escravo, sendo levado cativo para o Egito. Olha a situação desse jovem, simplesmente porque ele era invejado pelos irmãos. Agora, chegando ali ao Egito, José viveu os piores anos de sua vida, sendo caluniado, preso e injustiçado. Ali no Egito. Agora, lendo a história ali, em momento nenhum da sua história, nós vemos José desanimado com o propósito de Deus para a sua vida.
Independente das circunstâncias que ele estava vivendo, nós vemos sim ali, se você ler a história, você vê ali, você percebe, você sente um homem triste. Muitas vezes chorando, mas sempre clamando a misericórdia do Pai. Essas eram as atitudes de José, porque ele tinha, queridas, muitos motivos para desistir e desanimar. Muitos motivos. Injustiçado, caluniado, preso. Mas no final ali da sua história, que você pensa, quando os irmãos jogaram aquele jovem dentro de uma cisterna, e ele gritando, me ajuda, por favor, me tira daqui, me tira daqui. E os irmãos não tiraram ele de lá. Como ele gostaria de ter sido tirado? Tirou sim, para vendê-lo como escravo. É muito interessante que no final da sua história nós conseguimos ver José dizendo aos seus irmãos, depois de ter passado mais de 20 anos, quando ele viu seus irmãos, quiser projetar aqui por favor, Gênesis 45, 2, quando ele viu os irmãos, ele gritou tanto que foi ouvido do outro palácio. Mas quando ele se revelou aos seus irmãos, olha o que ele disse. E José, versículo 45, 2. E José levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos, olha o que ele diz para os irmãos que jogaram ele na cisterna. Olha o que ele disse: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Oh, queridas, como esse homem sofreu naquele lugar com decepções, com perdas, e se passaram mais de 20 anos. José, ele conseguiu vencer o desânimo e as decepções trazidas pelos seus irmãos. Ele conseguiu, foram dias muito difíceis que José teve que enfrentar, dias a serem vencidos, mas acima de tudo, ele conseguiu administrar bem as circunstâncias que ele estava vivendo. Ele conseguiu. Se ele conseguiu, nós podemos conseguir, amém? Podemos conseguir sim. Quando José disse para os seus irmãos: Deus me enviou. Na verdade, queridas, ele tinha entendido que Deus tinha um propósito a ser realizado por meio do ato irrefletido e cruel de seus irmãos. Ele conseguiu entender isso. Eu posso imaginar que não foi fácil para José, mas ele venceu. Ele conseguiu vencer o desânimo, perdoando e amando os seus irmãos. Será que foi fácil? Será que esses sentimentos que vêm sobre nós, que se transformam em desânimo, será que com um perdão, com um amor, será que nós vencemos? Eu acredito que sim. Em muitas situações que acontecem na nossa vida, Deus faz, queridas, que o mal que os outros nos fizeram se torne uma grande bênção para nós. Nós precisamos entender isso. Nós podemos perceber que José, apesar das circunstâncias,
ele não era um homem desanimado. Sabe por quê? Porque como escravo, tomando conta de toda a casa de Potifar, e como prisioneiro na cadeia, ele fazia tudo com excelência. Tudo foi confiado às mãos de José. Todas as responsabilidades, tanto de Potifar como carcereiro, lhe confiaram grandes responsabilidades. Agora ele venceu, porque usou as armas espirituais. As armas espirituais que José usou, ele venceu porque ele amou, porque ele perdoou e porque ele soube esperar o tempo de Deus. Esse é o mais fácil, não é? Levante a mão quem acha o mais fácil. Gente, para mim é o mais difícil. Porque o que nós queremos é para já. Não, Senhor, melhor, para ontem. Será que não dava para ter sido ontem? Hoje parece que está um pouquinho tarde. Mas José soube esperar o tempo de Deus. E nós? Talvez você até hoje tenha valorizado mais as circunstâncias negativas do que a verdade de Deus. Talvez você esteja dando mais crédito aos problemas e abrindo espaço para o inimigo agir na sua vida. Talvez, queridas, até hoje você tenha fixado os seus olhos nas coisas que se veem e você tenha esquecido da palavra de Deus. Talvez você esteja dando mais ouvidos às vozes enganadoras ou os dardos inflamados do inimigo que vem sobre a sua mente. Fique atento com isso. Nós começamos, queridos, se nós damos espaço para isso, nós começamos a esquecer que Deus disse que nunca nos deixaria. O Senhor diz: eu nunca vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Quando estamos envolvidos no meio dos nossos problemas, nós esquecemos que o Senhor, Ele sempre diz: olha, eu jamais vou te deixar, eu jamais vou te abandonar. Muitas vezes, amadas, nós começamos a dar muito mais crédito aos problemas e nos esquecemos do Deus Todo-Poderoso, que está presente nas nossas vidas para nos curar emocionalmente. Esquecemos das promessas do Pai para nós, para mim, para você. Não podemos esquecer, porque quando nós entregamos nas mãos de Deus, quando nós confiamos no seu amor, sabe o que acontece? O seu socorro chega, as suas mãos poderosas vêm em nossa direção, amém? Porque Ele, queridos, o Senhor, Ele é bem presente na hora da nossa angústia, na hora da nossa aflição. O Espírito Santo é o nosso amigo, Ele é o nosso conselheiro. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, correndo risco de morte, recebendo ameaças que vão tirar a sua casa, o seu carro, o seu emprego, a sua família, não tema, amém? Não tenha medo, porque Deus é com você. O Senhor é contigo nas suas aflições. Então não deixe nada te atrapalhar. Não permita que esse sentimento nos afaste de buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Queridas, Deus nestes textos que nós lemos está nos dando aqui algumas armas poderosíssimas para usarmos contra os nossos inimigos e vencê-los. Nós temos aqui a arma da fé, a arma da confiança, a arma da perseverança, a arma do perdão, a arma do amor, do entendimento, do conhecimento que Deus está no controle de tudo. José venceu porque entendeu que precisava perseverar e não desanimar. Amém?
nós não podemos desanimar. Nós podemos chorar muito e nos entristecermos, podemos? Podemos, diga, eu posso chorar, eu posso me entristecer, sim, nós podemos. O que nós não podemos nunca é desanimarmos. Não podemos. A palavra de Deus diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A tempestade pode ser grande, mas a bonança vai chegar. Amém? Nós precisamos confiar nisso. E nessa luta, não podemos usar armas naturais contra o nosso inimigo, que é o diabo. E sabe quando que nós usamos armas naturais? Nós usamos armas naturais quando tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Não é verdade? E quando fazemos as coisas do nosso jeito, o que acontece? Muitas vezes dá errado. Dá errado. Não podemos usar armas naturais. Não podemos. Muitas vezes nós agimos como crianças que querem algo. Nós choramos, damos birra, eu quero, pai, eu quero, Senhor, eu quero. E muitas vezes os nossos pais naturais entendem que aquilo não é bom para o filho. E às vezes nós estamos brigando com Deus, e Deus está querendo nos dizer, isso não é bom para você, filha. Saiba esperar o meu tempo. Não, mas eu quero, mas eu quero. E muitas vezes não administramos, não esperamos o tempo de Deus e agimos. Isso é arma natural. Não podemos usar arma natural. Tem que ser arma espiritual, oração, jejum, humilhação, adoração, louvor. É pedir, Espírito Santo, eu preciso dos dons, eu preciso do teu fruto, que é paciência, amor. Amém, queridas? O nosso Deus nos sustenta e nos conduz em vitória sobre os nossos inimigos. Nós temos muitas armas espirituais para lutar contra esse exército das trevas, contra esse reino das trevas, porque a palavra de Deus nos garante que a vitória é nossa, a vitória é minha, a vitória é sua, a vitória é nossa. Aleluia por isso, amadas. Olha, veja bem o que eu vou te dizer. É impossível vivermos neste mundo sem passarmos por aflições, sem passarmos por decepções e perdas. É impossível. Nós precisamos encarar os fatos que têm nos desanimados e animarmos, amém? Nós precisamos disso. Fique atenta. Se você detectar os primeiros sinais de desânimo na sua vida, entenda que você está sob ataque de Satanás. O que você precisa fazer? Resista-o imediatamente. Amém? Resista-o. É muito mais fácil e eficaz nos posicionarmos no início, quando estamos experimentando a decepção e a perda, do que esperar para entrarmos em um desânimo. É muito mais fácil perdoar alguém que cometeu um erro contra nós imediatamente, do que deixar o tempo passar. Deixando o diabo trabalhar na nossa mente, nos deixando iradas muitas vezes, amarguradas e com o coração duro. E a mesma coisa acontece com as decepções e perdas. É mais fácil, queridas, nós lidarmos com esses sentimentos imediatamente, do que esperar até que tenham evoluído num desânimo. Vocês estão entendendo? Quando o desânimo quiser dominar você, lembre-se do versículo que está em Isaías 41. Olha o que diz lá, 41, 9 e 10. Deve projetar isso. Olha o que o Senhor diz. Tu
a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos teus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, tu és a minha serva, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Oh, vamos aplaudir o Senhor, queridos. Eu te ajudo, não temas, não tenha medo. Não tenha medo. Peça, Senhor, me ajude a administrar as minhas emoções. Me ajude a ser curada das decepções e das perdas. Queridas, nós somos escolhidas pelo Pai. Olha quantas mulheres nessa cidade, nesse mundo estão perdidas, e você está aqui porque o Pai te escolheu. Porque o Pai diz para você, não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Amém, amadas? Nós precisamos acreditar, precisamos crer, precisamos confiar que o Senhor cuida de nós. Amém? Ele cuida. Então, amadas, nós já aprendemos que as perdas e as decepções nos levam ao desânimo, mas tem outra situação que também nos leva ao desânimo. Gostaria que você prestasse bem atenção. Além das decepções e das perdas, é o fato de não acreditarmos que podemos fazer algo para Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero deixar com você algumas palavras de ânimo para a sua vida, porque nós vemos várias situações, muitas vezes nós nos sentimos incapazes de realizarmos algo, né? Qualquer área da nossa vida, até mesmo às vezes na profissional, não vou conseguir, está apertando muito o meu trabalho, na escola, não vou passar, não vou conseguir. Então, isso é muito sério. Você precisa acreditar que você pode fazer algo para Deus, se você conseguir administrar as suas emoções, se você conseguir lidar com as perdas e as decepções para que elas não se transformem em um desânimo. Se você conseguir isso, você vai conseguir fazer as coisas para Deus e para o próximo, para aqueles que estão perto de você. Nós vemos ali que na palavra de Deus, em vários textos, que sempre que o desânimo chegava, Deus, Ele tinha uma palavra de ânimo, sempre Ele tinha uma palavra de ânimo. Nós vemos ali em 1 Crônicas 28, quando Davi deu a Salomão a incumbência de construir o templo, que era uma responsabilidade muito grande. Olha o que ele disse, olha o que Davi disse para Salomão: meu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Aqui, amadas, está uma palavra de Deus para você que está desanimada em continuar servindo ao Senhor. Ele jamais te abandonará. O Senhor, Ele te capacitará. Amém? Tem uma outra situação que aconteceu com Josué, quando Moisés morreu. Foi passada a Josué a responsabilidade de levar aquela grande multidão a possuir a terra prometida. E era uma multidão, queridas, que murmurava. É difícil, não é? Você ficar ao lado de uma pessoa que sempre murmura. Agora Josué, ele tinha na sua frente uma multidão
de pessoas que murmuravam. Então, foi passado para ele essa responsabilidade. Josué tinha à sua frente uma grande responsabilidade e ele não poderia dar espaço nenhum para o desânimo. E Deus, mais uma vez, vem com a sua palavra maravilhosa, que podemos transportá-la para os dias de hoje, amém? Olha o que diz lá em Josué 1:2. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 6. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajosa, amém? Corajosa, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajosa? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, glória a Deus! Você está desanimada com as coisas de Deus? Josué venceu porque ele obedeceu a Deus. E nós podemos observar nesse texto algumas palavras muito importantes, como ser forte, ou seja, força. Tenha força, não seja fraca. Ser forte. Outra palavra, não tema, não tenha medo, não te espante. Tenha coragem, tenha obediência. Faça tudo o que está escrito neste livro. E Deus estará contigo por onde quer que andares. Amém, queridas? Eu quero terminar com um texto que Paulo escreveu para a igreja de Corinto. Interessante você estudando ali qual era a real situação de Paulo quando ele escreveu essas palavras à igreja de Corinto. Se você observar aí nesse texto, o subtítulo está escrito: o poder de Paulo vem só de Deus. Deve estar escrito aí na versão atualizada: o poder de Paulo vem só de Deus. Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corinto, que abrangia ali também os cristãos de todas as partes da Acaia, província romana que abrangia todo o território da Grécia, aquela região toda ali até o sul da Macedônia. Então, nessa ocasião, olha o que estava acontecendo naquela igreja. A igreja de Corinto, ela tinha sido infiltrada por falsos mestres. Você estudando sobre isso, pessoas que desafiaram tanto a integridade pessoal de Paulo quanto a sua autoridade apostólica. Eles eram falsos mestres e tinham se infiltrado na igreja. Então, essas pessoas, elas estavam declarando que a palavra de Paulo não merecia crédito. Eles estavam fazendo isso na ausência de Paulo. Que decepção para Paulo, não é verdade? Chegou isso até ele. Olha o que eles estavam fazendo na igreja de Corinto. Então esses homens, eles estavam fazendo isso na ausência dele. E o objetivo, ali, o inimigo usando para desanimar Paulo. Simplesmente, não é verdade? Então, eles diziam que Paulo não era apóstolo genuíno. E o mais sério, sabe o que eles diziam de Paulo?
que Paulo embolsava o dinheiro que tinha arrecadado para os crentes empobrecidos de Jerusalém. Você já foi caluniada? Perseguida? Olha, interessante. Paulo, através dessa carta, pede para que os coríntios reflitam sobre o fato de que sua vida no meio deles foi sempre honesta, que a sua mensagem de salvação era uma mensagem totalmente transformadora, que era uma mensagem verdadeira. Paulo tinha ou não motivos para desanimar? Tinha muitos. Mas em 2 Coríntios, capítulo 4, olha o que ele diz, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém... Onde está esse versículo? Aí. Já que eu estou aqui. Deixa eu ler na palavra aqui que é melhor. Oi. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Isso. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no corpo. Então, queridas, nada desanimou Paulo. Em 2 Coríntios 4, 16, 18 diz, por isso não desanimamos, está aí também? 4, 16, por isso não desanimamos. Porque, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Então, queridas, Paulo ali no versículo 8, ele diz, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então, amadas, não permita que nada que esteja acontecendo ao seu redor desanime a sua vida. Nada. Nós devemos prosseguir para o alvo. Nós temos que olhar para Deus e prosseguir em sua direção. Amém? Nós temos inúmeras situações na nossa vida que podem nos levar ao desânimo. Isso é com certeza, como eu disse, é impossível nós vivermos longe das decepções, das perdas. Mas nós não podemos deixar que o desânimo tome conta do nosso coração. Não podemos deixar que isso arruine os nossos sonhos. Destrua aquilo que nós desejamos, os nossos sonhos sejam destruídos. Não podemos permitir isso na nossa vida, amém? E geralmente... quando não alcançamos os nossos objetivos e quando as coisas não estão caminhando como gostaríamos, somos tentados a desistir. E nós não podemos desistir, amém? Desistir jamais. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento. E nós vamos cantar uma canção tão linda. Eu quero que você realmente entre nessa canção, porque... nós não podemos desistir, amém? Não podemos deixar que o desânimo tome conta da nossa vida. E você vai fechar os seus olhos. E nós vamos, eu creio que... tem a letra aqui? Tem a letra? Aquela música, Nunca Pare de Lutar. Coloque ela aqui, por favor. Já está no telão. Coloque para nós essa letra, isso. Olha o que diz: o que vem para tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Nós vamos desistir, queridas? Jamais, não vamos desistir, nunca. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé?
cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que está no coração de Deus. Próximo. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Amém? Nunca pare de lutar. Eu quero convidar você que está sentindo isso. Gostaria que você viesse aqui, nós vamos cantar essa canção junto e nós vamos profetizar através dessa canção que nós nunca não vamos parar de lutar. Amém? Porque o Senhor é a nossa força. Vamos lá? Você pode ter liberdade para vir, se você quiser ajoelhar ou ficar em pé. Se você está sentindo um desânimo na sua vida, se você quer ser ministrada pelo Senhor, porque Deus pode mudar, queridas, a nossa história. O Espírito Santo de Deus pode derramar sobre nós agora um ânimo sobrenatural. Eu creio em nome de Jesus, eu profetizo isso, que a força do Senhor vai ser renovada sobre a sua vida agora, nessa noite. Você vai receber muito de Deus. Você vai sair daqui hoje à noite, quando você for embora para sua casa, tão animada, mas esse ânimo não vai ser só hoje, ele vai permanecer na sua vida. Amém? Vamos cantar. Que ataque é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Você não vai deixar que nada paralise a sua fé, nada. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do coração de Deus para a sua vida. Bem forte, queridas. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Nunca desista. Oh, Espírito Santo, derrama uma força sobrenatural nessa tarde. Creia nisso, queridos. Creia nessa palavra. Vem sem demora. Oh, levante a sua mão e fala: Senhor, vem sem demora. Vem sem demora, Senhor. Sem demora. Oh, o Senhor é a sua força. O Senhor é o seu ânimo. O Senhor é contigo, queridas. Pode vir qualquer coisa. Qualquer coisa pode vir sobre nós. Que ataque é capaz de fazermos desanimar? Nada. Fala: nada vai me desanimar. Nada vai me desanimar. E querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar
desânimo. Logo após uma vitória. Oh, a mistura de um desgaste. Coração de Deus. Oh, queridos, em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de orar. Profetiza isso. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Quero ouvir as vozes. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Levante suas mãos. Sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Vem sobre nós. Agora comece a marchar no seu lugar aí. O descanso, a cura, a recompensa vem sobre nós. Sem demora. Vem sobre nós. O teu ânimo, Senhor. A tua força, a tua alegria. Vem, Senhor. Vem, renova as tuas filhinhas. Renova as tuas filhinhas. Renova as tuas filhinhas, Senhor. Renova as tuas filhas, Pai. Oh, em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor bem forte. Oh, e dê glória a Deus. Dê glória a Deus ao Senhor. Oh, nós te amamos, Jesus. Aleluia. Amém, queridas. Glória a Deus por isso. Você pode permanecer aqui aonde você está, por favor. Ninguém saia do salão por um instante. Quem vai subir aqui é a Luciana. Por favor, pode ficar aqui. Ela vai dar uns recadinhos para nós. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridas? Quantas foram abençoadas além de mim? Amém? Fala comigo. Desistir jamais. Amém, glória a Deus. Queridas, nós temos aqui o material da Bispa Ana, que é os livros Batalha Errada, Como Superar Crises, outro livro maravilhoso, e o livro dos sonhos, está ali na secretaria no final, você pode adquirir. E a Bispa Ana trouxe também alguns óleos especiais, com um aroma cheiroso, perfume maravilhoso. Quero incentivar vocês então depois a adquirir. E quero organizar com vocês aqui. Nós vamos falar agora como que vai ser. Nós vamos ter um intervalo. E depois, a próxima palavra, você tem que estar aqui às 19h30. Tá bom? Só que na saída, o que vai acontecer? Você vai sair daqui. E na porta, nas laterais, nós temos mesinha e vai ser servido um caldo. Amém? Então você vai pegar o seu caldo e você vai poder ter um tempo de comunhão com a sua irmã, tempo de abraço, pode conversar lá fora. Tá? Não venha para dentro do salão, porque depois nós vamos ter a reunião aqui no auditório. Então quero pedir vocês que vocês possam pegar o caldo e tomar lá fora. Vai ser um tempo onde que você pode compartilhar com as irmãs.